algumas vezes, assim, chegou a passar na tua cabeça assim, pô, vou morrer, cara. Passou, passou diversas vezes. Em casa, principalmente, né? No orfanato, não. No orfanato, não. Apanhava, mas era muito Era um mais ambiente leve. mais seguro. Exatamente, era mais leve, né? Mas em casa, diversas vezes. A ponto cara, quantas vezes? Eu tenho algumas marcas no corpo, na cabeça, de paulada, de tipo, pô, você tá sangrando, você não. Será que eu vou Caído no sangrar aqui chão, até tipo, não morrer? sei o que eu vou fazer. Sua mãe pega, vai, lava a cabeça no tanque e vida que segue. Mas, pô, imagine, você tá sangrando a cabeça de tomar uma paulada, muitas vezes apanhava, tipo, muito forte, tipo, não tinha reação. Então ficava no chão ali. Ficava ali, e às vezes o que acontecia? Essa questão da minha mãe ficar cega, cara, era faca, garfada. Às vezes, depois que eu fiquei mais perto, a gente segurava, era a ponto dela dar soco, morder. Então perdi o controle realmente da situação. Então nisso acontecia. Pio de tudo que tinha. O que ela visse na frente. Tacava, ferro de passar, fio do ferro de passar. O que vinha na frente. Isso, óbvio, já não é mais uma questão natural, mas é Exatamente. espiritual, né? É, porque você, imagina assim, você falou que sua mãe era pequena, Sim. mas a força era muito bruta. Então, da onde E a que vem essa força, violência, essa né? violência, Porque né? você vê, cara, você é mãe, Tati. E embora eu seja pai, mas eu sei que o sentimento de uma mãe para um filho ainda é Sim. muito maior ainda. Pô, eu amo meus filhos demais, mas eu vejo como a Audrey O trata os zelo, meninos, é né? muito maior. Como que você via assim, pô, é minha mãe, seu sentimento em relação à sua mãe, não agora, mas nessa época? É, com relação a sentimento, eu conseguia comparar, eu olhava algumas crianças, eu via algumas situações e, como eu falei, eu entendia que era errado. Eu falava, por quê? Muitas vezes até falava com Deus, por que que eu tô passando por isso? Não poder brincar ou tá apanhando dessa forma, passando o que eu tô passando, né? Mas meu sentimento, ao contrário do meu irmão, eu nunca senti raiva da minha mãe. Não tinha raiva, por Não, uma exemplo. parada que eu falo assim, nossa, eu odeio minha mãe. Ao contrário do meu irmão. Meu Seu irmão irmão já Seu tinha irmão já esse. tinha. declarou que odiava minha mãe, que tinha vontade de matar a minha mãe. Ao contrário. E é uma palavra, eu já até comentei isso, eu me senti especial por isso, porque eu não conseguia sentir isso. Inclusive, eu apanhei muito mais que o meu irmão. Eu era mais velho, então eu assumi a maior parte da responsabilidade, entendeu? E Mas eu nunca teve esse sentimento de ódio nunca por ela, tive. de revolta. Nunca tive. Nunca tive. Pelo contrário, é algo que eu sempre tive dentro do meu coração e é Deus que coloca isso. Ter uma família. Ter algo que eu nunca tive. Pô, ter uma festa de aniversário que eu nunca tive. Ter um abraço da minha mãe que eu nunca tive. Um eu te amo que eu fui ter. E todas essas outras coisas que eu citei muitos anos depois. Entendeu? Mas esse sentimento eu nunca tive. Eu acho incrível porque, assim, de tudo isso que você conta aqui pra gente, e muitas outras histórias, a forma como Deus guardou seu coração, né, de não ter esse sentimento de ódio, de raiva, Esse isso só pode ser Deus, não só tem Deus. Nunca teve aquele certeza. rancor da sua mãe, Não, assim. nunca tive. É só Deus. Você já me contou algumas histórias de a polícia ir na tua casa e vocês terem que esconder documentos, coisas, Nossa, alguma coisa diversas assim? vezes. Diversas vezes, né? Porque minha mãe ficou atuando nessa profissão aí, né? Dessa forma, muito tempo. Por Seguiu carreira por muito muito tempo. tempo. Por muito tempo. Então, o que Sua mãe aconteceu? chegou a fazer tráfico Internacional. internacional. Sério? Chegou. No meio desse processo também, antigamente eles chamavam de cambalacho, né? Hoje existe isso, mas não tem esse mesmo nome. Então minha mãe adulterava documentos, fazia compra no nome dos outros e coisa desse tipo, né? Então tinha diversos documentos, um monte de coisa desse tipo, além de drogas. Então o que acontecia? Teve uma batida policial lá, aí ligava, ó, sua mãe tá aqui, provavelmente eles vão subir aí, vão fazer uma batida aí. Então, acontecia, tinha que pegar todas as coisas que eu tinha acesso ali, esconder e ficar fora de casa. Então, Escondia onde? Escondia onde? Ia pro mato? onde eu morava tinha essa chácara que eu citei. Então o que acontecia? A gente tinha um campinho e tudo mais lá, ia, saía, enterrava, escondia lá e ficava lá, frio, como se nada estivesse acontecendo. Vendo eles entrando, saindo, fazendo o que tinha que fazer, depois voltava pra casa. Isso daí. Esperava eles irem embora. E nesse processo que nem você falou, você lembrou dela ter se tornado traficante internacional? Minha mãe foi, viajou pra alguns países e Pra onde sua mãe foi? foi pra África,
foi pra Amsterdã, que eu me lembro também. África e Amsterdã. Aham. E nesse processo ela foi e voltou. Só que teve uma vez, se eu não me engano, acho que foi o último. Se eu não me engano, foi pra África. Foi, ok. Quando ela tava voltando, ela foi pega. Só que ela não tinha nada. Não teve flagrante, não teve nada, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil já. Só que a justiça brasileira, né? Então o que acontece? Ela ficou presa. Nossa, eles prenderam. Ficou Sem ela ter presa nada. sem ela ter nada. Eu acredito que, por mais que seja justiça, alguma coisa eles já estavam de olho e deviam tudo tá. mais. É. Sua mãe tava no radar. Ainda mais por hoje ter noção que tem rotas do tráfico, né? Sim. Então, no que ela volta, ela fica presa. E nisso eu tava com, se eu não me engano, 16 anos. Minha mãe ficou presa por 1 ano. Até ter o julgamento e tudo mais. Rolar tudo isso daí. Aí com 16 E anos, rodando a vida sozinho. rodando a vida sozinho. Como nessa fase, no começo minha mãe trabalhava pra alguém, nessa fase minha mãe já tinha a biqueira dela. Já. Ela era a dona da É, biqueira. então tinha alguém vinha trazer o dinheiro, alguma coisa que ela deixava lá, tal, pra gente, pra reabastecer a casa, né? Só que aí a responsabilidade aumentou mais uma vez, né? Nesse processo, o único que foi visitar fui eu. Minha avó não ia, Seu irmão meus tios, também não. ninguém. Nem seus outros irmãos. Não, só fui eu. Que eu acredito que tem questão de documentação, um monte de Também eles coisa eram mais mó. novos, né? É, e meu irmão acho que também não tinha estrutura e que nem eu falava, eu não tinha nunca vi, nunca tive o sentimento de tipo, ah, não, deixa lá ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que meu irmão já era mais difícil nessa época. Então, beleza, aí imagina você com 16 anos, você ter que chegar na sexta-feira, começar a preparar, fazer comida, colocar, embalar. Até aí, ok. Já sabia fazer, não tive muita Ir pro dificuldade. presídio, pegar fila, Aí começa a pesar. revista, tudo. Aí começa a pesar. Chegava, aí você poder entrar. Aí a primeira vez que você vai entrar, aquela revista, você tem que ficar pelado, se expor, tal. Aí você faz as comidas Primeiro que bonitinhas. você fez com o maior carinho, os caras metem a faca. Mete lá, a mexe faca, tudo. vira, tem que ser sem embalagem, as coisas. Às vezes você chegava e ficava muito tempo na fila, calorzão, estragava a A comida. roupa que você tá, às vezes não pode entrar, tem que ir lá fora e alugar Bizarro. outra roupa. Bizarro. E não tinha outra pessoa, né? Tinha eu. Então Nossa. tinha que dar certo de alguma forma, graças a Deus sempre deu, né? Só que se tratando de uma cadeia, de uma prisão feminina, é diferente. A primeira vez eu lembro até hoje que minha mãe me recebeu assim, ela falou abaixa a cabeça e eu não podia olhar pro lado, não podia olhar pra nenhuma mulher lá, né? Porque poder eu poderia, só que se fosse mulher de alguém, alguma situação, ou se eles achassem ruim, minha mãe seria cobrada lá dentro, né? Uhum. Só que aí entra na questão espiritual, cara, acho que é uma das piores sensações que eu tive do lugar, assim, é deplorável, eu lembro tudo mofado, o cheiro, o clima é pesado. Eu cheguei aí no Carandiru, pequeno. Eu devia ter entre 7 e 8 anos, 9 talvez, no máximo. Eu cheguei no Carandiru. E eu tenho memória, cara, eu soltando pipa dentro do Carandiru, jogando bola. Mas o ambiente, os corredores escuros, pesado, um clima horrível. E você vai passando e aí uma cela é uma igreja, numa outra é uma outra religião já, do banda, e num outro lugar é um negócio tipo como se fosse uma barbearia, lá dentro tudo Tudo. funcionando assim, né, cara? Na Mas- cidade. Um clima assim, Pesado. pesado, que você tá dentro de uma cadeia, velho. E o que mais pesava, assim, no fundo, era acontecer na hora de ir embora, né? Pô, você ter que ir embora e sua mãe ficar. E nesse período, eu acredito que foi um período bom, assim, que eu vi um outro lado da minha mãe. Né? Porque lá ela não podia me bater, né? Não podia me bater. E dependia muito de você. Dependia. Exatamente. Dependia muito de você. Entendeu? Ruim era ter que ir embora, mas tinha essa parte, era legal, mas era muito triste. E fiquei nessa idas e vindas durante 1 ano, nesse processo aí, até a minha mãe sair. Inclusive, eu tenho uma carta que ela me escreveu até hoje. Só que, olha o que aconteceu. Nesse tempo, minha mãe já estava junto com o meu outro padrasto, que é o pai da minha irmã. Uhum. E ele era polícia militar do Corpo de Bombeiro. Caramba. Só que o que acontece? Nesse processo, minha mãe saiu
E nisso minha mãe tinha um envolvimento com o irmão dela e tudo mais, que era traficante e tudo mais. Aconteceu uma parada de, pô, vai buscar isso aqui pra mim, não, que deu uma batida lá, aconteceu alguma coisa. O meu padrasto com a minha irmã no colo foi lá buscar isso daí. Só que tinha um policial que tava envolvido no caso da minha mãe. E ele já não gostava, não me lembro se é do meu padrasto ou se é da minha mãe. Não pegou ele com flagrante nem nada também. Só que prendeu ele. Prendeu ele, Seu padrasto. ficou 1 ano preso também. 1 ano. Caramba. Perdeu o cargo, foi exonerado. Meu Deus. 1 ano. Então eu tenho 2 opções. Eu fui no presídio comum e fui no de policial também. Que eu lembro até hoje que era o mais legal. O Romão Gomes era mó legal. De polícia é mó legal. Não tinha o clima... Legal pra você que tava visitando, É, né? exato. É diferente de um presídio. Exatamente, pô, eles levavam a gente até a portaria lá, a revista era diferente. Pô, eu podia ir nos outros... Você já tava com Aí mais eu humanidade. brincava com outras crianças, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu ia junto com a minha mãe, né?